Bom dia, pessoal. Hoje, 18 de abril, né? De 2021, de 22, 18 de abril de 2022. O tema hoje é um pouco pesado. É um tema que fala sobre a ignorância do homem, o que o homem está fazendo, o papel mal feito que o homem está fazendo. E o papel bem feito que os insetos estão fazendo, porque os insetos são criaturas de Deus, são animais em evolução, não é? São animais em constante evolução espiritual. Existe o mundo espiritual dos insetos, não tenham dúvidas. Só que para nós espíritas, né, acreditamos isso. Se bem que tem muitos espíritas que ainda duvidam disso. As formiguinhas fazem o papel, elas se alimentam das folhas das árvores, que sabem disso e sabem que elas estão ali comendo, mas vão florescer mais folhas. E assim é o ciclo da vida. Aí vem o tamanduá, come as formigas. Vem os outros animais, a onça pintada, come o tamanduá, não é? E assim por diante. Assim é na América do Sul, assim é na África, na Austrália, em todas as partes do mundo. A lei da sobrevivência. Mas os insetos, em particular, é que eu quero falar hoje. Os insetos fazem seu papel bem feito. Eles fazem o coito amoroso deles, né? Os formigueiros têm a rainha mãe, os cupinzeiros têm a mãe, né? Rainha mãe, que eles produzem milhões e milhões de óvulos e transformam-os em cupins para fazer o seu trabalho na natureza, de fertilizar o solo, né? As minhocas, fertilizar o solo, o humus, né? Sem saber, há pouco mais de 150 anos, o homem descobriu que a minhoca fabricava o humus, que é o maior fertilizante do mundo natural, né? E os insetos, gente, não haveria vida na Terra. Não sou eu que estou dizendo. Eu fiz uma pesquisa e vou mostrar para vocês. Não foi eu que copiei, porque eu não copio nada, e quando eu copio, eu mostro. Esse é um artigo da BBC Brasil, da BBC de Londres, né? O que aconteceria se todos os insetos desaparecessem da face da Terra, né? Os insetos desempenham um papel fundamental na produção de alimentos, na preservação de nosso ecossistema. Se tirássemos todos os insetos do mundo, também morreríamos, explicou Erika McAllister, curadora sênior do Museu de História Natural de Londres, ao programa Crowd Ciência do Serviço Mundial da BBC. Os insetos quebram as estruturas biológicas, o que acelera o processo de decomposição. Isso ajuda a reabastecer o solo. Gente, os velhos estão ali comendo os animais mortos, estão limpando, estão transformando tudo em matéria orgânica para nós. Imagine, ela continua aí, imagine se não tivermos insetos para nos livrarmos das fezes dos animais, né? Isso seria bastante desagradável, mas as moscas estão ali, os vermes estão comendo o cocô dos cachorros, mesmo do homem, porque tem gente muito porco, assim, que vão no mato, e, né, mesmo em cidades grandes, não tem cuidado, moradores de rua, mas os insetos estão ali, é alimento para eles, é matéria orgânica, estão felizes nas fazendas. As vacas, quando vê aquele montão de cocô, aquele montão, eles acham maravilha. Os besouros, né?
Os elefantes na África, por exemplo, a gente vê naqueles documentários do National Geographic, History Channel e outros, os besouros se deliciando ali, é alimento para ele, estão levando, rolando ali aquela bola de cocô, é alimento para ele, os filhinhos dele, porque tem centenas de besourinhos lá na toca esperando, né? Então os insetos estão sendo mais responsáveis do que o homem. Quem que o homem pensa que é, gente, com esse orgulho? Eu me refiro aos homens e às mulheres, principalmente cidades grandes, como Uberlândia, por exemplo. Eu nunca vi gente tão orgulhosa, pessoas orgulhosas, ricas e orgulhosas, mas tem pessoas ricas que não são orgulhosas, são espiritualizadas, já aprenderam com o sofrimento. Quem somos nós, gente? Nós somos de carne e osso. Aqui eu caí ontem aqui, ó, aqui perto, então, Demar tá com um negócio aqui, e eu fui ali na cabeleireira lá, mas voltei à noite, estava meio escuro, não caí, tinha uns pedaços de concreto lá, tinha até placa lá sinalizando direitinho, sabe? Eu caí, e na hora que eu fui levantar, escorreguei de novo, aí foi que ralou tudo aqui, ó. Gente, nós somos de carne e osso. Nós somos um pedaço de cocô, falando verdadeiramente isso. Se um ônibus passar por cima de nós, numa faixa de pedestre, a gente morre na hora. Poxa vida, eu fico assim, emotivo, porque tanto orgulho. Se os seres mais evoluídos de outros planetas, seres interplanetários que viajam em naves estelares, que todo mundo sabe disso, os arquivos do FBI da Rússia já foram abertos, todo mundo sabe que nós estamos sendo observados desde as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esses seres evoluidíssimos que viajam em naves muito superior à velocidade do som, naves que desaparecem por causa do duplo etérico, naves que ficam invisíveis. Mesmo essas pessoas, esses seres, não são orgulhosos, são superiores e não são orgulhosos. E quem somos nós, gente? Nós não somos nada. Você para no estacionamento ali, num cara ali, o outro ali fechou, o outro parou no sinal ali, na briga de trânsito, ele começa, desce o outro lá, parte, dá um tiro. Nós não somos nada. O reino animal está fazendo um papel bem feito, muito melhor do que o nosso. E esse presidente Putin ameaçando isso, e a coisa está ficando feia. Ontem eu vi o documentário, né? Porque parece que a Crimeia, que a Ucrânia explodiu o maior navio, um dos maiores navios bombardeios da Rússia. Então a coisa está ficando feia, o ódio está aumentando. O que o Hitler queria fazer, ele quer fazer 10 vezes mais com a China. Ele quer promover uma nova ordem mundial de comunismo. Isso, o plano espiritual superior não vai permitir mais sofrimento para nós, mais sofrimento do que houve na guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho certeza absoluta, não posso provar, eu não sou nenhum profeta, mas eu tenho conhecimento que os guias nos informam que podem sim haver interferência direta dos seres interplanetários para desativarem, em questão de fração de segundos, os mísseis nucleares. Seja lá qual é a velocidade que eles estão, 27 mil, 30 mil, 50 mil km por hora, não interessa, isso para eles não é nada.
porque nós não merecemos passar pelo que nós passamos em 1917 e 1939, quando começou a Segunda Guerra. Não é? E nós, com esse orgulho todo, com essa ganância, com esse ódio todo, quem somos nós? Nós não somos nada, gente. Os hospitais estão cheios de gente, morrendo, e não tem cura. O câncer está aí até hoje desafiando o homem. A AIDS está aí até hoje. Parece que vão testar uma vacina no ano que vem. Vão testar uma vacina, ninguém sabe ainda. Mas todos os testes que eles tentaram até hoje contra a AIDS, síndrome da deficiência imunológica, falharam, né? Essa doença que veio, a Covid, é um cafezinho só, é um cafezinho aqui, ó, que Deus mandou para mostrar a maldade que existe entre nós, a fraqueza material. E enquanto no reino animal, as formiguinhas estão trabalhando, sem insetos, nadando no cocô, cheio de animais mortos. Imagine, ela continua aqui, a cientista Eric McAllister, curadora sênior do Museu de História Natural de Londres, do programa Crowd Science, do Serviço Mundial da BBC. Os insetos quebram as estruturas biológicas, né? O que acelera o processo de decomposição. Né? O cocô está ali, o animal fez o cocô, a chuva ajuda, mas enquanto a chuva não vem, os besouros vão lá, ajuda a reabastecer o solo de nutrientes ricos, né? São adubos orgânicos gratuitos, né? Imagine se não tivesse insetos para nos livrarmos das fezes. Isso seria bastante desagradável. Sem insetos, estaríamos nadando em cocô, cheio de animais mortos, diz essa cientista McAllister. Eles também fornecem aqui o besouro aqui, tadinho, ó, levando o cocô do elefante para a toca dele. Ele está fazendo o papel dele com mais seriedade do que o homem orgulhoso, invejoso, maldoso, ganancioso, que só pensa em ampliar os territórios dos países. Homens gananciosos como Putin, como Xi Jinping e os seus aliados. Eu tenho que fazer essa crítica, eu sou espírita, mas sou obrigado a fazer essa crítica. Eu não posso ficar calado, de forma nenhuma. A dificuldade do besouro. Os insetos aqui, ó, eles também fornecem alimentos para os pássaros, para os morcegos, né? Mamíferos, não é isso? E pequenos mamíferos, porque o inseto come o besouro, né? O pássaro come o besouro, a cobra já come o passarinho desprevenido, e assim vai a cadeia alimentar. O lagarto come a cobra, e assim vai. O leopardo come aquele lagarto enorme, estraçalho, ele come, porque ele precisa, tem filhote esperando na toca. A mamãe precisa de leite, produzir leite. Eles são ignorantes, mas estão fazendo o papel que Deus lhes deu. No livro Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedict, ele especifica bem isso, e outros livros também. Os animais estão fazendo com
maravilhosamente bem os papéis, muito distante do nosso orgulho, da nossa maldade, não é? E pior agora, para piorar, esse presidente armou o Brasil inteiro, autorizou todo mundo a usar porte de arma, né? E é fácil hoje. Você vai numa loja, preenche a documentação, em uma semana você está com uma só não, ele autorizou acho que para usar 4 ou 5 armas de grosso calibre. Uma arma de fogo é uma arma mortal, ela sai cortando as carnes nossas, não é? Imagine para onde os lugares que os fabricantes de armas do Brasil e do mundo irão quando desencarnarem. Mundos inferiores. Não tem outra alternativa. Mundos inferiores do que esse. Então, que continuando aqui, tadinho do besourinho levando o cocôzinho dele do elefante, as fezes, ou de vaca, ou de búfalo. Os insetos ajudam a manter o planeta limpo, acelerando a decomposição de resíduos biológicos. Cerca de 60% dos vertebrados dependem de insetos para viver e muitas espécies de pássaros, morcegos, sapos e peixes de água doce também estão desaparecendo, explica Sanchez Baio, da Universidade de Sydney, na Austrália, porque esse documentário, né, está dizendo que a população dos insetos estão caindo, né, estão desaparecendo. As borboletas, a borboleta monarca, por exemplo, ó, caiu 86% em 2018. Então está caindo a produção, os insetos, né? No entanto, muitas vezes ignoramos a ajuda que recebemos dos insetos. Estima-se que haja 17 polinizadores envolvidos no processo de produzir chocolates, polinizando as plantações de cacau, dos quais cerca de 15 são minúsculos mordedores que todo mundo odeia, os morcegos, né? Abelhas, né? Um é a formiga minúscula, a outra é a micromariposa. Com a ferroada dela, pelo amor de Deus, vai doer demais. Mas é o papel dela, tadinha. Ela está trabalhando, você vai ali botar o dedo, você atrapalhou a vida dela, ela tem que se defender, sai daqui. E o pior é que ela te ferroando, ela morre, porque o ferrão fica grudado no seu dedo e ela cai morta, né? Mas sabemos muito pouco sobre eles, dizem maquiados. O que sabemos é que em muitos países o número de polinizadores, como as abelhas selvagens, está declinando devido à poluição atmosférica, à poluição do ar, não é? Culpa do homem. Algumas espécies das borboletas conhecidas, incluindo a borboleta monarca, que polinizam muitos tipos de flores silvestres, também estão em declínio. Mas corremos o risco, continuando aqui, né, de ignorar o problema até que seja tarde demais. Vamos correr esse risco, né? O mundo dos insetos é muito grande, segundo um chinês, segundo é um instituto, aqui, vê se vocês conseguem ler, segundo, né, dos Estados Unidos, o peso global dos insetos existentes é 17 vezes o peso dos seres humanos. Os cientistas dizem que sabemos pouco sobre os insetos, que são benéficos para nós, como os que polinizam o café.
os institutos, o Instituto estima que cerca de 10 quintilhões de insetos estão vivos na Terra. Isso significa que é um número, eu não sei nem ler aqui essa cifra aqui, ó. Milhar, bilhar, trilhar, quatrilhar, quinquilhar, sextilhar, septilhar. Olha o tamanho do número aqui. Não dá nem para calcular agora. Especialistas não estão... 10 quinquilhões, Especialistas ainda não estão de acordo sobre quantas espécies de insetos existem. A estimativa varia de 2 milhões a 30 milhões. Mas diferentemente dos mamíferos, o estudo de longo prazo sobre os insetos tem sido muito limitado. Segundo a Smithsonian, conhecemos apenas cerca de 900 mil tipos diferentes de insetos. Olha aqui a cadeia alimentar. Olha que os pássaros comendo precisam dos insetos. Ó. Muitos pássaros e outros dependem dos insetos para a sua alimentação. Extinção em massa. Enfim, a matéria é muito grande, é muito extensa, né? A verdade, o que eu quis dizer, mostrar com isso, é uma matéria muito longa, demoraria horas aqui com vocês nesse vídeo. É que os insetos estão fazendo a parte deles, a parte que Deus lhes competiu, né? Que lhes deu. Estão polinizando as flores, limpando a terra com os cocôs dos animais selvagens, não selvagens, adubando. O papel das minhocas, por exemplo, um papel maravilhoso das minhocas, né? E a ignorância do homem, a nossa comparação com a comparação dos insetos, eu faço a mesma comparação com o leão, porque os insetos estão fazendo o trabalho que Deus deu a eles, né? Que lhes foi competir, né? Que Deus determinou a eles. O homem não. O homem mata, rouba, estupra pessoas, entra nas casas, rouba pessoas, nos sinaleiros, rouba o carro, sai do carro. Isso aqui é um assalto. Quem são os mais evoluídos nisso tudo? Os insetos, com certeza. O leopardo, o leão, que mata só para alimentar. São ignorantes, não têm a inteligência que nós temos, não são dotados de inteligência, não é? No entanto, eles estão ali todo dia, a noite inteira, alimentando os cupinzeiros, né? Os formigueiros. Vocês já viram um cupinzeiro como é? Os túneis, né? Cheios de quartinhos, casinhas, lugares para eles armazenarem os alimentos para os invernos. São trabalhadores incansáveis, e nós não, nós aqui roubando, matando, estuprando, né? Querendo tomar países para si só. Nós devemos nos envergonhar disso, não são todos. Esses governantes deveriam nos envergonhar. Eu também deveria me envergonhar, porque eu não sou perfeito, não é? Eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui encarnado nessa terra. Alguma coisa eu digo para vocês: o orgulho é a pior mazela da humanidade. Seres muitas dezenas de degraus de evolução acima de nós não são orgulhosos.
E nós, com essa pompa toda, com um carrão bonito, um orgulho, né? Com os guarda-roupas cheios de roupas, podendo levar para dar agasalho para alguém, principalmente agora começando o frio. Que diabo de ser humano ruim somos nós, principalmente esses moradores de Uberlândia, que eu nunca vi tanto orgulho na minha vida, não é? É uma coisa drástica isso. Uma discriminação de cor, um racismo sem precedentes. É uma grande mazela o racismo. Uma das piores que existe. Você discriminar uma pessoa pela raça ou classe social, né? Um chinês, um asiático, um negro, um africano. Então as formiguinhas são mais evoluídas. O besouro aqui que está levando o cocôzinho dele para a família dele é mais evoluída, porque ele está cuidando de tratar a comidinha dos filhinhos dele. Porque ele está preparando eles para eles serem comidos por alguns passarinhos, que vão ser comidos por alguma cobra, que será comido por algum lagarto. É a cadeia alimentar. Essa cadeia está sendo respeitosamente feita pelo reino animal. E nós, homens, estamos longe disso. Nós devíamos nos envergonhar ao ler uma matéria dessa aqui, ó. Isso aqui é uma rede importante, ó. É a BBC de Londres que fala sobre isso. Vocês podem entrar. Não sou eu que estou dizendo, nem conheci essa matéria. Eu sabia que a vida, eu estudei quando eu era criança, que sem no primário, meu primário, sem os insetos não haveria vida na Terra. Então você deveria olhar esse cientista, esse besourinho comendo, levando essa bola de cocô, o rola bosta que eles falam, né? O passarinho comendo o grilo aqui, porque ele precisa, ele tem que alimentar filhotes. Às vezes ele sai, enquanto ele sai, tem um gavião, vai lá, come o filhote dele, ou come até a mãe. É a lei da natureza, e essa lei está sendo muito respeitada. Nós não estamos respeitando a lei que Deus disse para a gente respeitar. Amar ao próximo. Nós estamos querendo soltar bomba atômica na cabeça dos outros. O Putin, né? Essa explosão ontem, ele avisou se essa primeira-ministra, que é dos países escandinavos, né? Eu esqueci, a Suécia, e Suécia, a capital é Estocolmo, e a outra, vou me lembrar aqui. Se eles entrarem para a OTAN, vão mandar tropas, inclusive com ameaças nucleares. Finlândia, a primeira-ministra finlandesa e a primeira-ministra o primeiro-ministro rei, não sei, da Suécia, né? Que representa são países com sistema de governo parlamentaristas, né? Então são primeiros ministros. É isso que não sabemos fazer. É isso que esse Xi Jinping, com essa nação enorme, podendo ajudar as pessoas, querem dominar, vendem órgãos dos iures. Os iures é uma comunidade centenária, milenar que existe na China. Eles querem estão obrigando eles a seguir a doutrina de Mao Tse Tung, que foi outro ditador que deve estar queimando nas zonas inferiores, umbralinas. Que Deus o perdoe, Deus o ajude, que os espíritos de luz o ajudem. Ele é considerado um dos dragões que Robson Pinheiro cita no livro, juntamente com Hitler
e muitos outros piores, né? É isso que o homem faz, com tanto trabalho a ser feito. Então fica aqui o meu respeito ao mundo animal, às formiguinhas, aos insetos que trabalham 24 horas